Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real. Conforme combinado, continuaremos a entrevista iniciada na edição da semana passada com Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon, como forma, inclusive, de prestar uma singela homenagem à nossa cidade, que comemora e celebra 205 anos de profícua existência. Para aqueles que conhecem um pouquinho da história municipal, sabem que Nova Friburgo é diferente das outras 5.569 cidades brasileiras, como sempre nos ensinou o mestre, inspirador desse programa, colega engenheiro e comendador Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Portanto, teremos a oportunidade de ouvi-lo atentamente na véspera do aniversário da cidade, tratando de temas também muito delicados. E caso, por hipótese, que você não tenha assistido a edição da semana passada, entre nas redes sociais da emissora, pelo YouTube, como também pelo seu aplicativo, onde você dispõe do link daquela edição. Quando Sua Excelência aborda, durante longo tempo, as questões que envolvem a saúde municipal, que é um tema controverso, multidisciplinar, que oferece um serviço essencial, assim considerado pela Constituição brasileira, e que salva vidas. Quem tem dor tem pressa. Portanto, fica reiterado este convite. E nesta edição especialíssima, teremos a oportunidade de tratar de outros itens de pauta que eu tenho certeza irão atrair o seu interesse, para que você, do outro lado da tela, com vida inteligente, analise, compare e forme opinião. Com a proteção de Deus sempre, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e com os relevantes trabalhos técnicos de William Maia, o nosso operador técnico que desfila o seu talento nessas gravações, juntamente com Charles Torres, responsáveis pelas mídias sociais. Sejam todos muitíssimo bem-vindos nesta edição comemorativa do aniversário da cidade, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 15 de maio de 2023. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade
e informação de utilidade pública, nesta edição de número 787, onde novamente reiteramos 2 agradecimentos, até porque gratidão é o mais nobre dos sentimentos e não tem prazo de validade. Ou seja, a produção do programa Cidade Real agradece sensibilizada a generosa disponibilidade deste espaço pela sua apresentadora oficial, a queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama da emissora, que assim nos permite realizar essas gravações enquanto o estúdio do programa Cidade Real está sendo concluído. Como também agradecemos sensibilizados a querida Maíra Martins, secretária de gabinete de Sua Excelência, que detém a sua agenda. Sonho de muitos, privilégio de poucos. Sensacional! Quando tratamos com a devida antecedência da sua participação no programa Cidade Real, estabelecendo datas incomuns, por vezes temos as confirmações e depois as desconfirmações, mas Maíra Martins, que tem esta agenda que me parece guardada em cofre, administra com profunda competência e sempre atende os pedidos do programa Cidade Real. Desta maneira, queremos cumprimentar e saudar novamente Sua Excelência, o prefeito municipal Johnny Maicon. Seja muito bem-vindo à produção do nosso programa. E a cidade de Nova Friburgo agradece seu retorno. Obrigado, Zuri. Desses 787 programas, eu estou no 10º. Parabéns pela memória, hein? Dos 787, já é o 10º que a gente está aqui presente. É sempre um enorme prazer da gente prestar contas do nosso mandato, com clareza, com transparência, mostrar para a população a verdade, para que eles entendam, né, como que está sendo aplicado os recursos que são arrecadados dos tributos municipais. Né? A gente costuma dizer que para que a cidade se desenvolva de maneira sólida e consistente, os recursos têm que ser aplicados com responsabilidade, tratado com honestidade. Então é obrigação nossa vir a público e aproveitar esse programa de tamanha audiência para a gente mostrar um pouquinho do que a gente fez até aqui e quais são os planos e projeções para o futuro da nossa cidade. Eu costumo definir como sendo zelo pelo dinheiro público, que é de todos. E esta é uma responsabilidade inerente ao administrador público que ordene despesas. O dinheiro é público, ou seja, é de todos e precisa ser tratado com devido zelo. Prefeito, nesta edição nós temos outros itens de pauta, conforme anunciados, igualmente delicados, multidisciplinares e por vezes controversos. E de início, queremos ouvi-lo atentamente acerca dos desdobramentos no que se refere à licitação do transporte coletivo. Recentemente, estive participando, inclusive, de uma audiência pública que tratou do tema, onde a COP, que é uma instituição ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente Copetec, descreveu em linhas gerais, qual seria a proposta moderna para o transporte coletivo municipal. Queremos ouvi-lo atentamente. Bem, dizer que a gente está com uma expectativa grande, porque, embora a gente tenha herdado toda essa problemática, compete a nós, como gestores, dar todo o prosseguimento para que seja resolvido de uma vez por todas. Né? Então, a gente contratou a COP, que é o braço do FRJ. Nós tivemos aí o professor Rômulo como coordenador, uma das pessoas mais qualificadas no Brasil no que diz respeito a transporte coletivo. Ele esteve participando efetivamente de estudos de vários modais espalhados pelo nosso país e hoje a gente já tem um estudo e que aponta para a gente qual é o melhor caminho
para a gente gerar uma modernização do transporte coletivo e, consequentemente, garantir um transporte mais satisfatório para todos, né? E de uma maneira que também seja atrativo, né, para os empresários de maneira geral. Então, a gente está próximo, né, caminhando para a licitação para contratar a empresa que vai ser responsável pela bilhetagem eletrônica. Essa é uma das grandes novidades. A gente vai ter uma empresa responsável pela operacionalização do serviço. Ou seja, desculpe interrompê-lo. Exato. Teremos duas empresas, uma responsável pela arrecadação e a outra pela operação? Resumidamente, exatamente dessa maneira. Então, a gente vai ter uma empresa que vai fazer, né, todo o recolhimento de recursos das passagens, né? Vai ter todo esse controle, inclusive tecnológico, né? Praticamente a ponte que vai fazer entre o poder concedente e a empresa que efetivamente vai operar o serviço na cidade. Uma outra grande, e isso é bom para a gente porque é uma maior segurança, né, para todas as partes, maior confiabilidade, maior transparência, né? Inclusive, essa empresa vai ser detetora de todo o desenvolvimento tecnológico para que a gente garanta e assegure para o usuário de transporte público municipal uma maior eficiência e eficácia, principalmente na espera do coletivo, né? Porque um dos grandes desafios é fazer com que a pessoa fique em menor tempo possível esperando o ônibus. Sem dúvida. Então, quando a gente no futuro tiver um aplicativo onde o cidadão ou cidadã vai poder visualizar, né, em tempo real e a estimativa do tempo que vai gastar para chegar naquele ponto de parada, né, vai ser um atrativo a mais e uma motivação adicional aí para os usuários do transporte coletivo. Uma outra novidade é que o município vai pagar por quilômetros rodados. Isso é excelente para o município, porque o município vai pagar efetivamente o que rodou. Por exemplo, uma linha que tem uma longa distância como o Rio Bonito. Se o ônibus quebrar na beira do caminho, vai ter o registro lá exatamente dos quilômetros em que ele trafegou. Então o município só vai pagar por aqueles quilômetros, ele não vai pagar, né, por uma viagem incompleta. E também é bom para a empresa, porque é uma segurança em vários aspectos, né? Então também concorre para gerar uma maior atratividade do serviço, né, para as empresas que queiram participar do certame. E o interessante disso tudo é que a gente vai ter uma possibilidade maior de flexibilizar a oferta do serviço de transporte público municipal. Então a gente vai poder aumentar linhas, por exemplo, a gente vai poder estender determinadas linhas, né? A gente também vai poder, em algumas ocasiões especiais e excepcionais, ter uma tarifa diferenciada. Por exemplo, no ano que vem, em maio, a gente vai estar celebrando o bicentenário da primeira imigração alemã no Brasil, né? Por que não a gente botar a tarifa R$1 no dia do desfile dos 206 anos de Nova Friburgo, que a gente também, paralelamente, vai estar celebrando ainda o bicentenário da imigração alemã, que vai ocorrer no dia 3 de maio do ano que vem. Ou talvez uma tarifa gratuita, em que a gente vai convidar todos os friburguenses para vir para as ruas. O desfile cívico que amanhã, inclusive pela manhã, a gente vai ter. Exatamente. E aproveita aqui essa festa para convidar cada um de vocês que amam a nossa cidade para a gente estar celebrando e festejando esses 205 anos. Então, também a gente vai ter a inclusão de veículos menores, né? Uma outra novidade positiva que vai ser criada os circulares. Então, de um bairro a outro, a gente vai ter algumas linhas, a gente vai ter alguns pontos de centralidade, né? Então, nem todos os veículos nas suas linhas finais virão até o centro de Nova Friburgo, que também vai ajudar, inclusive, a questão da mobilidade, né? E esses pontos de centralidade que vai ligar um bairro ao outro, né? Então, muito em breve, a gente vai estar disponibilizando de maneira transparente para que a sociedade friburguense tenha acesso à proposta, né, de minuta de edital de licitação, onde cada um de vocês friburguenses poderão participar, dando a sua ideia, a sua sugestão, determinada linha ou determinada informação dentro dessa minuta de edital pode ser alterada mediante a sua sugestão, né? Inclusive vamos ouvir atentamente os apontamentos apresentados pela empresa, porque a empresa conhece com profundidade como
que é a operação do serviço na nossa cidade, até porque nós nos esforçaremos ao máximo para evitar aquilo que pode ser muito ruim para o município, que é um processo deserto, ou seja, que nenhuma empresa tem interesse. Então, o nosso objetivo é que seja bom para a empresa, ou seja, seja satisfatório, tenha um lucro que seja justo pelo investimento que o empresário vai fazer, mas que seja melhor ainda para o usuário do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar um salto de qualidade, até porque quem vencer a licitação de concessão vai ser uma concessão de 10 anos, atendendo algumas condicionantes, podendo ser prorrogável para mais 10 anos. Então, só vai depender da empresa vencedora do certame explorar o serviço durante 20 anos, ou seja, 2 décadas. Isso vai significar uma confiabilidade tamanha no grupo de empresários que ganhar a licitação aqui na nossa cidade, que vai poder investir, na verdade, vai ter que investir, porque isso vai estar previsto dentro do edital de licitação, né? Então, hoje, por exemplo, que a gente vive uma situação da prestação de serviço de maneira judicializada, é claro, evidentemente, que a empresa que opera o serviço na cidade tem uma insegurança. Certamente. Ela não sabe se ela vai continuar depois do certame licitatório. Certamente. E aí a gente tem que ser justo, eu sempre cobrei e cobro a empresa em busca dos direitos do município, dos munícipes, mas a gente tem que ser justo e dizer como que a empresa vai, por exemplo, comprar dezenas de ônibus novos se amanhã ela não permanecer na cidade depois desse novo procedimento licitatório, né? Então, a gente pode e assegura para cada um de vocês friburguenses que a gente vai passar por uma reformulação, nós vamos conseguir melhorar e aperfeiçoar o transporte coletivo aqui na nossa cidade, destacando que a nossa tarifa é a menor tarifa de toda a região. Nós temos os municípios vizinhos com características semelhantes, de quase R$5 o valor da tarifa, tanto Teresópolis quanto Petrópolis. Hoje, a tarifa técnica, e não foi eu e nem a empresa que instituiu essa tarifa, deveria ser de R$5,13, a empresa queria até mais de R$6, nós dissemos não, é o valor estabelecido por toda uma tecnicidade que foi estipulada pela própria COP. Então, R$5,13. E por que a gente paga R$4,20? Porque a gente tem um subsídio. Então, a gente paga a empresa mensalmente R$930 mil para que a tarifa se mantenha em R$4,20. Obviamente que em algum momento essa tarifa vai ter que ser reajustada. Certamente. Tem vários anos, né, que a gente não aumenta um centavo dessa tarifa. Repito aqui, é a menor tarifa disparada da região, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer esse reajuste. E, é claro, cada vez mais cobrando também um serviço de maior qualidade. Então, nossa expectativa é que muito em breve, né, depois de todas as etapas superadas, principalmente aí dessa consulta pública, da gente então publicar oficialmente o edital de licitação de concessão, para que a gente consiga resolver aí pelo menos uma garantia de 10 anos, que vai ser um conforto, né? E uma segurança jurídica para a empresa, mas principalmente para todos os que dependem do transporte coletivo. Quando digo todos, é a cidade inteira. Certamente. Porque as pessoas que utilizam o coletivo diariamente, mas também o empresário, que fica preocupado em como que vai ser o futuro do transporte coletivo, até porque é o empregador, né, que custeia aí essa tarifa diariamente. Dados da concessionária, Excelência, dão conta de que 84% dos vale-transportes são adquiridos pelas empresas. Então olha a preocupação, né, com total pertinência que os empresários têm. Então, provavelmente, esses ônibus circulares vai ter uma tarifa diferenciada, provavelmente vai ser a metade, né, justamente a gente quer estimular o desenvolvimento desses pontos de centralidade, alguns pontos de destaque, e então o pessoal vai pegar de um ponto X a Y, ou seja, ele vai sair da sua comunidade e vai para esse ponto de centralidade. Por exemplo, ele vai sair, é um exemplo, tá, gente? Não vai funcionar exatamente assim, mas é muito parecido. Talvez esse exemplo que eu vou dar pode até ser dessa maneira. O morador de Macaé de Cima vai pegar 11 Macaé de Cima e vai até Lumiar. A ideia é que ali em Lumiar, ele já, na medida do possível, resolva a sua vida. Ele vai na farmácia, lá em Lumiar, vai resolver alguma coisa, sem precisar vir por centro, né? Ele
no meio do caminho decide, não, eu vou para o centro, ele vai pagar metade da tarifa, ou seja, vai somar 50%, não, na verdade ele vai pegar a metade da tarifa para sair de um ponto X a Y, para que não seja o centro da cidade. Dentro de um tempo, se ele for para o centro, ele vai pagar mais meia passagem, ou seja, que vai inteirar uma passagem, né? Então é uma forma também da gente estimular que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo para essas pequenas distâncias, né? Então, com um preço diferenciado, 50% do valor, tenho certeza absoluta que vai gerar esse estímulo a mais. E assim, a gente fala isso com muita segurança, porque não é um estudo do Johnny Michael, não é um estudo do secretário X, Y, Z, é um estudo da COP, né, da UFRJ, que é altamente gabaritada, de renome, né, que tivemos muitas reuniões, horas e horas de discussões. Em alguns momentos a gente tinha tendência a seguir um caminho, eles nos alertavam, dizendo assim, prefeito, isso não é o melhor caminho, tecnicamente, historicamente é melhor seguir por aqui. Em outras ocasiões, disse assim, olha, aqui é uma decisão de conveniência, o que é melhor? Ir pelo caminho A ou pelo caminho B? E aí sempre foi nos orientado quais seriam os pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, e aí nós chegamos agora a um modelo que eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar de maneira significativa graças a esse estudo que, sinceramente, nós da prefeitura não teríamos condições, não teríamos expertise para fazer, né? Inclusive a gestão anterior, né, pecou justamente nessa questão, porque por conta própria desenvolveu um edital e o edital foi muito ruim, tanto é que houveram aí várias não atraiu interessados. Não houve interessado, inclusive a empresa que opera o serviço na cidade sequer apresentou uma proposta, porque segundo, né, os representantes da empresa, era um edital ruim. Então a gente precisa de um edital que seja equilibrado, um edital que seja bom, ou seja, que as empresas tenham interesse de explorar o serviço e que seja ótimo para o usuário do transporte coletivo e que gere segurança, conforto e comodidade para todos nós. Prefeito, tem sido uma tendência nessas licitações, que por vezes acontecem desertas, a licitação do transporte coletivo por lotes. Também será adotado esta mesma proposta no que se refere à futura licitação? Então, na verdade, a gente vai seguir à risca o que for apontado pela COP, né? Que a COP apresentar para a gente, né, de entendimento que vai ser o melhor para o município, assim nós vamos seguir, né? Muito em breve, quando a gente publicar a minuta, na verdade a proposta de minuta, porque ela vai sofrer alterações, certamente, pela participação popular, pela empresa FAO, qualquer outra empresa do Brasil que queira apresentar sugestões, que a ideia é que ele seja aperfeiçoado, por isso que vai ter essa consulta pública. Ainda nesta questão, o prefeito cita a possibilidade de renovação do período inicial de 10 anos por mais 10 anos, até porque os investidores precisam de um tempo mais dilatado para terem um retorno dos seus aportes financeiros. E nesta possibilidade de extensão do período está prevista a incorporação de ônibus elétrico na frota da empresa vencedora? Bem, na verdade, de uma forma ou de outra está, né? Nem que seja de maneira indireta. Por quê? Uma das condicionantes estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal é que, para que haja renovação, tem que haver uma mudança, uma transformação, nem que seja gradativa, da matriz energética, de modo que seja mais sustentável e caminhe em proteção do meio ambiente. E aí o que ocorre? A gente está tendo cuidado da gente não engessar muito esse processo, porque hoje a gente está falando de veículo elétrico, mas pode ser que daqui a 8 anos a gente tenha uma outra tecnologia, né, em que seja mais favorável para uma melhor matriz energética do que a própria energia elétrica. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, exatamente, que a gente tem uma projeção muito promissora, né, para todos nós. Então, mas a Lei Orgânica já estabelece isso, que de um jeito ou de outro, a empresa vencedora do certame,
que vai ter o direito de explorar o serviço por 10 anos. E uma das condicionantes para essa renovação é que efetivamente prove, né, que está tendo aí uma transformação, nem que seja gradativa, da matriz energética, visando aí proteger o meio ambiente. O prefeito usou um termo aqui na sua manifestação que gostaríamos de ouvi-lo com as suas explicações. No que se refere à judicialização da operação do transporte coletivo. Ou seja, a operação, então, está acontecendo por conta de determinação judicial? Na verdade, assim, a gente fez um acordo no ano passado. Eu me lembro que esse acordo aconteceu quando eu estava lá em Gramado. Exatamente. Que eu participei de maneira virtual, foram horas, né, de audiência, que eu participei virtualmente, tivemos representantes da nossa Procuradoria, inclusive o Dr. João como nosso procurador, né, tivemos representantes da Secretaria-Geral de Governo, a promotora que tem acompanhado de perto o caso, a doutora Cláudia, o juiz, né, responsável, né, por todo esse processo judicial, e nós chegamos ao entendimento que nós teríamos mais um ano de um contrato. Mais um ano? Mais um ano de um contrato em que a tarifa a ser praticada, porque a reunião demorou muito tempo porque a gente discutiu muito sobre a tarifa. A empresa queria um valor de tarifa maior, nós queríamos evidentemente um valor menor, e aí em um dado momento eu me posicionei que não era nem a tarifa que a empresa queria e nem o que a gente desejava, teria que ser a tarifa técnica estabelecida pela COP. E a gente ficou muito tempo discutindo, depois chegamos ao entendimento, né, que no primeiro momento, antes de reavaliar o estudo, a tarifa poderia ser praticada de R$ 5,73. Exatamente. E aí, depois a COP fez uma nova avaliação e a tarifa de R$ 5,20 e poucos centavos diminuiu para R$ 5,13, porque foi justamente um período em que teve uma diminuição do diesel. Né? E aí foi o que nós acordamos dentro de um processo judicial, né? E até então nós temos cumprido a rigor, tanto é que a gente paga, né, R$ 930 mil de subsídio mensal, né? Poucos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro ajudam a subsidiar a passagem, nós assim o fazemos, para ser um peso, né, menor para os usuários e também para os empresários de maneira geral. Né? Então foi firmado esse acordo, a gente está correndo aí com o tempo para que a gente consiga obedecer esse prazo para que não tenhamos mais que fazer renovações dentro de um processo judicial. Bem, na verdade, hoje a gente ainda não tem um contrato de concessão, obviamente que a gente vai fazer licitação de concessão, porém, esse acordo judicial nos dá uma segurança muito maior do que antes, porque antes a gente vivia numa situação extremamente precária. O contrato venceu em setembro de 2018. Sem contrato. E de lá para cá não tinha contrato, não tinha qualquer tipo de referência, né? Então, a gente teve a oportunidade de celebrar esse contrato de maneira judicial, né? E no ano passado a gente firmou esse acordo para que realmente a gente garantisse a continuidade da prestação do serviço, né, até que a gente consiga aí fazer a licitação de concessão. Concluindo esse tema, e em dado momento, queremos ter a presença dos professores da Copetec aqui no programa Cidade Real, quando for lançado o edital, obviamente, para explicar tecnicamente todos os detalhes. Trataremos dessa questão num programa exclusivo, porque conforme bem disse o prefeito, o transporte coletivo, ele não interessa tão somente a quem usa o serviço, interessa aos empresários, aquelas pessoas que têm também os seus colaboradores, como um jardineiro, como uma empregada que trabalha no lar, como profissionais liberais que utilizam o mesmo serviço. Então, o transporte coletivo é de interesse geral. Impacta todos. E nesta vertente, Excelência, para que a população que nos prestigia nesse momento com a sua audiência se tranquilize, como estão as relações entre poder concedente e concessionária? Bem, na verdade, a gente sempre está de portas abertas, né, para um diálogo permanente,
para a gente ouvir as demandas, as situações. Tanto é que no ano passado, por exemplo, antes dessa audiência, a gente ouviu o desespero da empresa, principalmente porque o diesel disparou. Exatamente. E por conta da pandemia, a gente teve uma redução de pessoas utilizando o transporte significativa. Coletivo. Então, hoje tem próximo aí de 1 milhão de pagantes no mês, de passagens no mês. A gente já chegou a ter mais de 1.600.000 passagens, ou seja, quase que reduziu pela metade. Em determinado momento da pandemia, literalmente diminui pela metade ou menos ainda. Então, a gente entende o lado da empresa, tanto é que dentro daquele acordo judicial, nós assumimos um compromisso de repassar de maneira dividida 4 milhões de reais, para socorrer a empresa e também para a gente não ter que elevar o valor da tarifa e também para garantir o salário de todos os funcionários da FOL, inclusive com o 13º, e foi uma das condicionantes para que a gente firmasse esse acordo, para que não houvesse prejuízo para ninguém e principalmente para os nossos aguerridos funcionários aí da empresa FOL. Então, assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande, a gente entende todos os lados, Tanto é que, apesar de algumas divergências que nós tivemos, se perguntar à empresa, tudo aquilo que nós assumimos como compromisso, nós cumprimos. Não teve absolutamente nada que a gente tenha acordado que a gente não tenha cumprido. Por isso que em 2021 a gente teve algumas dificuldades, porque eles queriam que nós assumíssemos o compromisso que nós não teríamos condições. Eles queriam um subsídio no valor muito além do que nós tínhamos condições financeiras para dar. Então a gente tem prezado sempre pelo diálogo, entendendo o lado da empresa e, claro, principalmente defendendo os interesses aí da municipalidade. Foi para isso que nós fomos eleitos. Então a gente tem buscado aí ter uma relação cada vez mais amistosa. Eu tenho aprendido dia após dia e o quanto que eu preciso melhorar. Hoje eu sou um Johnny melhor do que fui anos atrás. Sensacional. E eu tenho certeza absoluta que lá na frente eu serei melhor do que sou hoje. Sem dúvida. Esse é o processo de evolutivo do homem. Ele não pode estagnar e muito menos retroceder. Tem que ser um processo contínuo aí de evolução, até porque, Zuri, nós estamos de passagem. E a gente precisa compreender de uma vez por todas, e todos que ocupam a cadeira de prefeitos, governador, presidente, deputado, seja o que for, que o interesse público sempre vai estar acima de todas as coisas. Então, hoje, eu me relaciono com político de direita, de esquerda, de centro, vai trazer um benefício para a nossa cidade, seja muito bem-vindo. Não é porque uma pessoa tem uma ideologia completamente oposta à minha, que eu vou desprezá-lo, que eu vou virar as costas, não. Claro que quando chega no período eleitoral, é lógico, ele vai ter um posicionamento de apoio, ou vai ser um candidato adversário à minha pessoa, e eu vou seguir um caminho diferente, faz parte. Mas, sem dúvida, enquanto estamos nessa posição, a gente sempre vai primar, preservar e praticar aquilo que é o melhor para a nossa cidade. Até porque, prefeito, é um dos meus bordões preferidos, aquele que diz que Nova Friburgo é o que nos une. Agora, o prefeito tocou num aspecto que também precisamos ouvi-lo. Quando criou a expectativa de que o usuário do transporte coletivo, que eu entendo que é aquele que tem que ser beneficiado, e é a ponta mais frágil. Sim. Poderá, em dado momento, dispor de um aplicativo para acompanhar o deslocamento daquele ônibus que atende a sua localidade. Entretanto, isso depende diretamente, essencialmente, da mobilidade urbana. Como a Prefeitura Municipal tem também tratado essa questão? Bem, muito boa pergunta, Zuri. Na verdade, a gente contratou uma empresa hoje. A gente tem uma empresa executando... Contratamos uma empresa executando o estudo para que a gente tenha o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Assim como a COP tem nos dado toda a orientação técnica para a gente avançar com a licitação de concessão de transporte coletivo, da mesma maneira que nós contratamos a FIP, que vai nos dar todos os subsídios necessários para a gente fazer a nova licitação de concessão de coleta e tratamento de resíduos sólidos, a gente também contratou uma empresa especializada que já começou
a desenvolver o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Vai chegar um momento que também a população vai ter o direito de opinar, discutir. Quando a gente encaminhar para a Câmara, vai ter audiências públicas, até porque é uma exigência, né, de legislação federal, como também do regimento interno da Casa. Então, é mais um ponto em que a gente está avançando. E aproveitar, já que a gente está falando de concessão de maneira geral, a gente já contratou no ano passado um estudo de PPP com a Caixa Econômica Federal para iluminação pública. Né? Por mais que a gente se esforce, que a gente dedica-se energias e recursos, a gente tem as nossas deficiências. Né? A gente presta um serviço de iluminação pública melhor do que anteriormente, com certeza, mas ainda reconheço que é insatisfatório. Né? Então a gente também está caminhando aí para uma parceria público-privada. No futuro a gente vai ter esse recurso que a gente arrecada da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, para ser aplicado em uma iluminação pública de qualidade, com todo o parque de iluminação pública sendo trocado gradativamente por iluminação de LED, para que também a gente tenha aí a possibilidade de dispositivos móveis com aplicativos, da gente gerar uma interação melhor, né, de ter uma agilidade no atendimento das demandas, para que a gente não tenha muito tempo de espera, para que haja um reparo no serviço de iluminação pública. Hoje a gente tem espalhado em alguns lugares do Brasil, e tem fluído muito bem o serviço, né, terceirizado, em que a empresa, quando queima uma lâmpada em um determinado poste, na sua central de monitoramento já sabe. Então, é tão moderno a ponto de que, quando é desenvolvido a rota para que se façam os devidos reparos, esse desenvolvimento é tão dinâmico e atualizado, em que está fazendo uma intervenção no ponto de Conselheiro Paulino. Se uma lâmpada queimou ali próximo, ele já vai refazer a rota da mesma equipe, já para poder atender, aproveitar e otimizar o tempo e já resolver aquela demanda. Então, transporte coletivo, coleta e tratamento de lixo e também iluminação pública são 3 serviços que a gente está investindo bastante recursos, né, nessas empresas, instituições especializadas, para nos dar uma garantia de que no futuro a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade de atendimento à nossa população. O prefeito cita coleta de lixo, cujo contrato de concessão se encerra este ano. Sim. Quais são as providências que a municipalidade está tomando para que não se crie uma situação semelhante à do transporte coletivo, que por, diria, certo desmazelo, por ser contido de administrações anteriores, inércia, outros interesses. Sim. A questão não foi tratada no seu devido tempo. E também seria algo assim muito desfavorável para a municipalidade que a concessão da coleta de lixo também tivesse a mesma trajetória. A municipalidade, através do seu representante máximo, está atento também a este calendário? Perfeitamente, Zuri, inclusive trazer tranquilidade a toda a população. De fato, o contrato vence esse ano, porém a nossa Procuradoria já identificou um dispositivo da lei que assegure que a gente pode estender mais um pouquinho, sem qualquer tipo de risco para a municipalidade. Quanto seria esse pouquinho, prefeito? De até 2 anos. Até 2 anos. Porém, com uma cláusula de que a qualquer momento o contrato pode ser desfeito, prevalecendo a licitação de concessão, que nós podemos ter, por exemplo, uma outra empresa vencedora, né? E a nossa expectativa é que a gente faça essa licitação o mais rápido possível, porque com essa licitação a gente vai conseguir aperfeiçoar esse serviço, inclusive incluindo aí uma boa coleta seletiva. A gente já, através da FIP que nós contratamos, estudando uma possibilidade da gente incluir a limpeza pública. Excelente, ampliar, né, os serviços. Ampliar os serviços. Excelente. Então, a gente é o principal interessado que essa licitação aconteça o mais breve possível para que a gente avance em qualidade
na prestação desse importante serviço. Excelência, nós temos também um cenário que precisamos ouvi-lo atentamente, por isso reservado para o final desta segunda edição consecutiva, no que se refere às relações políticas, com Câmara Municipal, com Governo do Estado, com a nova Presidência da República e também, sobretudo, no que se refere a eleições municipais. Recentemente, o deputado federal Glauber Braga, que esteve conosco, proferiu uma afirmação que certamente irá lhe surpreender e nós vamos apresentar logo a seguir. Depois do intervalo, retornaremos com a reta final desta edição comemorativa aos 205 anos da nossa cidade. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de elegância, até porque o apresentador, nessas ocasiões, desfila o seu figurino, como também o convidado, que assim se esmera, sob a supervisão da querida Maíra Martins, nesta ocasião e que estamos realizando entrevistas especiais. Desta feita, como também anteriormente, com o prefeito municipal. Anteriormente, conversamos e dialogamos com Glauber Braga, que está no seu 5º mandato consecutivo deputado federal. E, na próxima segunda-feira, também conhecido como dia 22 de maio, conversaremos com Max Bill, vereador eleito recentemente para a presidência da Câmara Municipal, que está estabelecendo uma estratégia muito interessante, sobretudo no que se refere à comunicação do Poder Legislativo com a sociedade, com a comunidade. É fundamental. Portanto, teremos edições especialíssimas durante este mês de maio. Na sequência, vamos tratar de uma pauta que tenho certeza muitos estão interessados no que se refere, Excelência, às relações políticas. Inicialmente, como está a articulação política do seu governo com as instâncias municipais, especialmente Poder Legislativo, estaduais, governador de estado e federal, no que se refere à nova gestão do nosso país.
Bem, Zuri, como eu costumo dizer repetidas vezes, o interesse público tem que estar acima de todas as coisas. E a gente vive numa democracia no país. Obviamente que a gente vai ter alternância de poder. Em um dado momento vai ser pessoas de direita, de esquerda, de centro e etc. Então, todas as vezes que a gente vislumbra uma oportunidade de trazer recursos, investimentos, um benefício, um programa para o município de Nova Friburgo, seja governo do estado, governo federal, independentemente de ideologias ou da cor partidária, assim nós vamos ao encontro, né? Então a gente não tem qualquer tipo de dificuldade de diálogo, de relacionamento com quem quer que seja, né? Pelo contrário, né? A gente tem um diálogo muito franco, transparente com as pessoas de maneira geral, né? É claro que existem pessoas que não querem, né, um diálogo, preferem ficar apedrejando, criticando, só apontando falhas, né, e não quer contribuir para que a gente construa juntos uma cidade melhor e que alcance níveis cada vez maiores e mais satisfatórios, né? Então, com esse, a gente, óbvio, tem uma dificuldade de relacionamento não por nós, mas por eles, né, que acabam sendo críticos por críticos e, na sua grande maioria, sequer consegue apresentar uma crítica construtiva, uma crítica que ajude, uma crítica que aponte o erro, mas que também, simultaneamente, aponte um caminho para corrigir tais falhas, né? Então, a nossa relação é uma relação muito respeitosa, muito ética e sempre colocando o interesse público acima de todas as coisas. Ou seja, o diálogo sempre tem que prevalecer. Exato. E aí, me parece, Excelência, que, conforme dito anteriormente, o seu perfil, ele tem se mostrado cada vez mais amadurecido. Daquele vereador, no seu primeiro ano de mandato, combativo, ferrenho, radical por vezes, com um administrador municipal que entende as diferenças e tenta privilegiar, sobretudo, o interesse coletivo. Certa vez, em que lhe entrevistei, lhe indaguei acerca da diferença de estar vereador e estar prefeito. E você disse o seguinte: Zuri, o vereador, ele trabalha por temas específicos e individuais, ou seja, concentra suas atividades naquela questão. O prefeito trata de todas ao mesmo tempo. Continua sendo assim? Exatamente, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Na verdade, o chefe do Poder Executivo, ele tem que dar os encaminhamentos para que todas as áreas, todas as secretarias, todos os segmentos da sociedade avance, né? Eu não vou admitir hipótese alguma, e graças a Deus a gente tem avançado nesse sentido, mas jamais vamos admitir que haja uma estagnação, um retrocesso em qualquer área da prefeitura. Nós queremos chegar ao findar do nosso ciclo de gestão e mostrar pelas estatísticas e pelos números o quanto que a gente evoluiu, reconhecendo obviamente o quanto que a gente precisa melhorar ainda mais. Mais saúde, educação, cultura, turismo, mobilidade urbana, lazer. Nenhuma área a gente pode ter um transporte, as concessões de maneira geral, não pode haver qualquer tipo de retrocesso. A gente tem que avançar de maneira constante. E aí por isso, que às vezes eu saio tarde da noite da prefeitura. Às vezes você, cidadã, está passando frente à prefeitura, você vê lá a prefeitura acesa, porque a gente está lá, né? E existe um combustível que move o nosso coração, que é amor pela nossa cidade. E aí é um amor pulsante, não é um amor que a gente fala, que flui dos nossos lábios apenas, não, mas é com muita intensidade do nosso coração. Então às vezes eu fico até tarde da noite estudando relatórios, vendo alguns números e cobrando os nossos secretários, as pessoas que recebem as devidas atribuições e responsabilidades, para que a gente esteja avançando em todas as áreas, né? Então, se a gente fizer um comparativo hoje, e aí eu sempre gosto de enfatizar que a gente tem que melhorar muito, que às vezes as pessoas nos interpretam mal. O prefeito está dizendo que está tudo bem, está as mil maravilhas. Está tudo resolvido. Não, hipótese alguma. Mas, se a gente comparar o nosso momento com
momento anterior, a gente vai observar que a gente tem melhorado. Por exemplo, em 2020, nós tivemos um saldo negativo, e aí, não sou eu que estou dizendo, são os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Empregados, de 874 pessoas desempregadas na nossa cidade, um saldo negativo. Somando 2021 e 2022, nós tivemos 3.510 pessoas empregadas a mais na nossa cidade. Saímos de 874 negativo para mais de 3.500 famílias tendo mais qualidade de vida, mais dignidade e tendo melhores condições de colocar o pão de cada dia nas suas mesas. Então isso mostra, nos sinaliza que a gente está avançando. E é claro que isso é um conjunto de esforços, não é só o poder público, né, na figura do executivo, legislativo, mas de toda a sociedade. Nós somos privilegiados, Osuri, porque nós temos empreendedores, temos um povo resiliente, trabalhador. Concordo temos plenamente. Pessoas que amam essa cidade, que investem em Nova Friburgo, e é por isso que a gente tem conseguido esses bons números. Em 2020, a gente tem uma arrecadação de 32 milhões de ISS. Só no ano de 2022 foi 55 milhões. Aumentamos 23 milhões só de ISS, né, que é um imposto municipal. Então, olha o quanto que a gente está evoluindo como sociedade friburguense. Mas quanto mais a gente dá passos para frente, mais a gente tem um inconformismo no nosso interior, não por tudo aquilo que a gente fez e tem feito até aqui, mas diante do incontestável potencial que nós temos, a gente já enxerga lá na frente, a gente alcançando aí grande destaque no cenário estadual, nacional, e que os holofotes do Brasil estejam voltados para a nossa cidade, para que Nova Friburgo continue a caminhar e que a gente retorne para o ambiente, para o local de protagonismo onde a gente nunca deveria ter saído. Prefeito, a sua manifestação dá conta de um incremento significativo na arrecadação, sobretudo de SSQN, que é um tributo essencialmente municipal, também conhecido como Fonte 00. Exato. E tramita pela Câmara, sendo aprovado, um programa que se chama Concilia Friburgo. Na verdade, já foi aprovado. Já foi aprovado. Foi. Em primeira e segunda discussão. Isso. Com a finalidade de, primeiro, regularizar dívidas dos contribuintes e também, obviamente, por consequência, arrecadar mais recursos para a Prefeitura Municipal. Como isto vai acontecer? Porque eu entendo particularmente que às vésperas de um aniversário trata-se de um presente. Sim. Porque a maioria das pessoas, eu também entendo dessa forma, por vezes se tornam inadimplentes por circunstâncias em que tem que estabelecer prioridades. E aí determinadas pendências, dívidas, compromissos, tributos, valores são colocados para uma regularização posterior que pode acontecer agora. Então, na verdade, assim, de fato, é um presente, é uma oportunidade para que todos os contribuintes, pessoa física ou jurídica, possam regularizar a sua situação no município. Inclusive jurídica. Inclusive jurídica, justamente. Então, já foi aprovado pela Câmara em 2 discussões, já sancionamos, estamos preparando agora uma regulamentação onde a gente vai colocar todas as diretrizes e o caminho, né, que precisa ser percorrido para poder regularizar. Então o programa vai até o mês de novembro. Até novembro? Até novembro. Ou seja, 6 meses. Exato. Porém, a gente vai dividir, né, sim, por grupos, né, seletivos, que vai ter a oportunidade de procurar a prefeitura ou fazer de maneira online para regularizar a sua situação. Então é uma oportunidade ímpar, né, de ter um desconto de juros e multas, né? Então aquele que pagar em parcela única, por exemplo, e a dívida é superior a R$300, vai ter 75% de desconto. 75% de multas. De desconto. Se a dívida for inferior a R$300, né, ele vai ter aí um desconto de até 100% de juros e multas. Então é uma oportunidade para que cada um de vocês regularize a sua situação com o município e ajude também os cofres aí da municipalidade, né, porque como eu disse no programa da semana anterior, os recursos são finitos. São finitos. Né, e a gente precisa muito dessa arrecadação. E as demandas são crescentes. E as demandas são crescentes. A gente precisa muito desse recurso para que a gente continue a empregados com responsabilidade, com honestidade, para que a gente desfrute de uma cidade cada vez melhor.
né? Então, já que estamos falando aqui de presente, eu quero aproveitar a ocasião para dizer que a gente vai ter sim o nosso primeiro museu aqui em Nova Friburgo. Sensacional. E nós estamos aí... Formação inédita. Exato. Então a gente está aí, né, com a desapropriação da antiga delegacia, daquele prédio que arquitetonicamente falando é muito bonito. Sem dúvida. Né, na Vila Amélia. Aquele casarão. Aquele casarão, justamente. Então lá vai se transformar o nosso primeiro museu, que vai botar um pouquinho da nossa história, de tudo aquilo que nós somos, representamos, e que nós temos um imenso orgulho, né, de dizer aí no nosso dia a dia, e que nós vamos transparecer o brilho da luz da nossa cidade através do nosso museu. E um local simbólico. Um local simbólico, exato. Que sediou a antiga delegacia, que hoje se encontra num novo e moderno endereço. Prefeito, já nessa reta final, temos que ouvi-lo acerca das próximas eleições municipais que acontecerão daqui aproximadamente 1 ano e meio. E desta forma, queremos reapresentar o seguinte trecho da entrevista concedida pelo deputado federal Glauber Braga, que alcançou picos de audiência, é um termo que Sua Excelência se diverte, com 2.570 visualizações por enquanto pela internet, registrando esta maior audiência virtual na história da emissora, quando, entre outras afirmações, também Sua Excelência, o deputado federal, assim se manifestou. Vamos juntos acompanhar. A conversa flui, a sua análise é uma análise diferenciada, é uma análise profunda de quem conhece bastidores e corredores da política nacional. Mas precisamos também ouvi-lo acerca da agenda municipal. Maravilha. E de imediato, já lhe indago acerca do mandato, da gestão do atual prefeito, Johnny Michael, que estará conosco brevemente, em 2 edições consecutivas, acerca do seu desempenho. Qual a sua leitura destes períodos iniciais, destes 2 anos e meio de gestão Johnny Michael? Eu acho que ele é o favorito nas próximas eleições municipais de reeleição. Você pode ter certeza que essa sua frase vai ser recortada e vai ser utilizada na campanha dele. Mas o problema é o que vem depois. Então tem que utilizar tudo que eu vou dizer. Correto. Sensacional aquela ocasião, quando inclusive, obviamente, me diverti com o ineditismo da afirmação de Sua Excelência. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bem, diante da manifestação do deputado federal Glauber Braga. Bem, primeiro eu gostaria de destacar que todos nós sabemos, né, da nossa divergência ideológica. Exatamente. Mas sempre prezamos pelo diálogo, como eu disse agora há pouco. Tanto é que todas as emendas do deputado federal Glauber Braga a gente tem empregado e aplicado para gerar os benefícios aos munícipes. Antes de evoluir, prefeito, sim, colaborando com a sua afirmação, o deputado federal, inclusive, pontuou as emendas, sobretudo para a área da saúde, para a construção de unidade de atendimento, com equipamentos, com facilidades para atender a população, especialmente nas regiões carentes, e ele nominou essas emendas e afirmou que, sendo atendidas as exigências legais, as emendas que já se encontram devidamente reservadas no seu orçamento são liberadas. Prossiga. Não, exatamente. Então, assim, em um outro momento, a gente sabe das dificuldades só porque tinha uma divergência política, partidária, ideológica, e com a gente não tem isso, né? Então, independentemente do deputado, do senador, que disponibilizar recursos para Nova Friburgo sempre serão muito bem-vindos, né? E a gente tem que reconhecer que, historicamente, o deputado Glauber foi um dos que mais destinou recursos aqui para a nossa cidade, até porque também
ele já está aí no 5º mandato de deputado federal. Quando ele afirma, né, tais palavras, né, não tem como a gente fazer uma leitura, interpretar qual é a sua intenção. Né? Mas Exato. Pode ser, por exemplo, vou levantar aqui 2 hipóteses, pelo menos. Queremos ouvi-lo. Uma é que, naturalmente, aquele que está exercendo a função de chefe do executivo, e até historicamente, ele acaba levando uma ligeira vantagem, né, no comparativo com os demais candidatos. Certamente. Né? Isso a gente se fala, o presidente, isso é histórico. o governador, o prefeito, o próprio legislador, né, também, num primeiro momento, tem-se aí o pensamento que já tem essa vantagem, né, por estar aí ocupando uma cadeira eletiva. Agora, uma outra hipótese é que o deputado pode estar reconhecendo o trabalho que a gente tem feito até aqui, né, de arregaçar de mangas, de termos assumido numa conjuntura muito difícil, num período ainda de pandemia, em que nós assumimos o caixa dia 4 de janeiro de 2021 com 3.481.000 e até aqui já pagamos mais de 60 milhões de dívidas herdadas. 60 milhões de dívidas? 60 milhões de fundo de garantia, de INSS, Receita Federal, encargos trabalhistas de maneira geral, precatórios judiciais, né? Então, como se a gente dissesse que a gente teve aí um saldo negativo, se a gente assumiu 3.481, né? A gente já pagou mais de 60 milhões, mais de 55 milhões, né, de diferença que a gente poderia estar aplicando aí para melhorar o dia a dia de todos nós friburguenses. Então, levanta essas 2 hipóteses, né? O fato da gente estar nesse momento aí na função, né, de chefe do executivo municipal, ou que talvez haja um reconhecimento dos esforços do nosso trabalho até aqui, o que talvez, segundo o pensamento dele, nos posiciona aí numa possibilidade de uma força maior numa possível aí, disputa de reeleição. Ou ambas as hipóteses. Ou ambas as hipóteses. Correto? E dessa forma, a pergunta que nunca vai se calar. A prefeita já imagina qual seja. A sua candidatura à reeleição se apresenta como uma alternativa natural face ao seu mandato? Existe esse seu pensamento e também daqueles mais próximos, porque é assim que acontece na política, sobretudo, de que a sua reeleição ou a sua recandidatura seja naturalmente colocada? Inicialmente, sim. A gente sabe, né, o quanto que o dia a dia... Na condição de pré-candidato. Exato. Cite-se para não haver dificuldades. No primeiro momento, sim, é natural, né, que quem está exercendo a função de chefe do executivo, ele concorra, né, se coloque na condição de pré-candidato para concorrer a uma possível reeleição, né? Foi assim na última eleição, por exemplo, com a disputa presidencial, como também a disputa de governador aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito comum, né? Claro, existe um desejo no nosso coração, a gente ama essa cidade, a gente quer continuar servindo-a e a gente sabe que uma das melhores formas da gente construir uma cidade melhor é a gente ter a caneta nas mãos, né? Porque amanhã, em um dado momento, eu não estarei mais, mas eu quero continuar de alguma maneira contribuindo com a minha cidade, né? E, inegavelmente, eu não vou ter os recursos, as possibilidades, as ferramentas que eu tenho hoje. Então, existe um desejo fluente no meu coração para que a gente avance nesse processo de continuar desenvolvendo a nossa cidade com responsabilidade, com compromisso, sempre aplicando os recursos aí de modo que venha atender as expectativas que pulsam no coração de cada um dos friburguenses. Excelência, por conta da véspera do aniversário da cidade, queremos ouvir a sua saudação à população friburguense, que concordamos ser um povo ordeiro, trabalhador, resiliente, que é um termo que é proveniente da física. Nós que somos profissionais da área das ciências exatas conhecemos bem, e que merece
sobretudo, ter o comprometimento daqueles eleitos, independente do seu voto. Sua Excelência é prefeito dos 204.625 habitantes de Nova Friburgo, segundo o recente censo do IBGE, neste momento. Qual a sua saudação otimista para a população de Nova Friburgo? Bem, primeiro eu quero aqui agradecer a cada um de vocês friburguenses por tudo aquilo que a gente tem vivido, enfrentado, superado e conquistado até aqui. Tem sido dias de muito trabalho, mas também, ao mesmo tempo, de incontáveis conquistas. A gente reconhece que a gente tem muito que melhorar, que evoluir, de alcançar aí projetos que estão no coração de todos nós, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Eu quero aproveitar o momento para dizer para cada um de vocês que, apesar das dificuldades e limitações que a gente enfrenta no nosso cotidiano, nunca desista, persista e continue sendo um grande aguerrido, aguerrida, uma pessoa que é apaixonada por essa cidade, que é resiliente, como disse muito bem o Zuri, que trabalha incansavelmente para que juntos a gente construa uma cidade cada vez melhor. E apesar de qualquer tipo de divergência, seja ela qual for, todos nós temos um desejo e um sentimento em comum. É que a nossa cidade seja uma grande protagonista, um destaque no estado e em todo o nosso país. Tudo aquilo que nós somos comuns, vamos dar as nossas mãos, vamos nos aliançar e dedicarmos todas as nossas forças e energias, intelectualidade, tudo que somos e temos, para que lá na frente a gente venha desfrutar de todos os sonhos que a gente tem plantado no nosso dia a dia. Parabéns a cada um de vocês, friburguenses, pelos 205 anos dessa linda, sublime, incontestável e honrosa história. Obrigado, parabéns a todos vocês. Excelência, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e, sobretudo, transparência. Mesmo que, por vezes, conforme eu disse anteriormente, quem está nos assistindo não concorde, mas a sua manifestação, que é a manifestação oficial da principal autoridade municipal, está colocada. Aquelas pessoas que quiserem, evidentemente, se aprofundar, dialogar, Sua Excelência tem um determinado dia da semana que ele atende todos aqueles que comparecem na Prefeitura Municipal. Portanto, torna-se muito simples você tentar estabelecer o contraponto. Ainda, Excelência, agradecendo, sensibilizado a sua honrosa presença, em breve entrarei em contato novamente com a querida Maíra Martins para agendar o 11º. E o 12º. Porque normalmente sempre são duas edições. Exatamente. Mas, de toda forma, evidentemente que tentamos tratar de maneira objetiva estes temas. Poderíamos aqui realizar intermináveis edições tratando exclusivamente de cada tema. Mas, para privilegiar a sua concorrida agenda, que, conforme eu disse, é desejo de muitos e privilégio de poucos, fomos, assim, mais concisos na abordagem. O programa Cidade Real e a direção da TV Zoom colocam-se sempre à disposição de todas as autoridades que queiram se manifestar, até porque nós, inclusive Sua Excelência, pagamos toda essa conta e merecemos minimamente ter informações acerca do uso e do zelo pelo dinheiro público, que é de todos. Encerro também acompanhando as manifestações de Sua Excelência, saudando Nova Friburgo, que, conforme sempre nos ensinou, o colega engenheiro Heródoto Bento de Melo possui uma natureza exuberante, um povo ordeiro e trabalhador e uma história municipal absolutamente diferenciada, o que nos torna cada vez mais apaixonado
por esta cidade sublime. Que Deus continue nos abençoando, protegendo e iluminando o nosso berço, as nossas raízes que estão em Nova Friburgo, que sempre nos unirá. Cuidem-se bem e até a próxima edição.